Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 9 de janeiro. O Ibovespa ele fechou em queda ontem de 1,3%, quebrando uma sequência de 2 dias consecutivos de alta. O desempenho repercutiu um dia negativo para as mineradoras, como CSN, Usiminas e Vale, que sofreram com uma queda do preço do petróleo e o contínuo também pessimismo dos investidores com as perspectivas fiscais domésticas, o que impulsionou uma abertura das pontas longas na curva de juros. Com isso, os papéis cíclicos como Carrefour, Magazine Luiza e MRV foram os destaques negativos do dia. Já o Pão de Açúcar subiu em um movimento técnico. E para o pregão desta quinta-feira, o destaque da agenda econômica será a pesquisa mensal do comércio de novembro no Brasil, e no cenário internacional teremos os dados de vendas do varejo na zona do euro, também referentes a novembro. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um movimento misto ao longo da curva. E aqui no Brasil, os investidores viram a possibilidade de o governo propor novas medidas de contenção de despesas aumentar devido ao orçamento ainda não ter sido aprovado. E nos Estados Unidos, o relatório ADP registrou a abertura de 122 mil vagas de emprego no setor privado em dezembro, abaixo das expectativas do mercado. E por lá, hoje, nos futuros nos Estados Unidos, eles vão permanecer fechados devido eh, ao luto, né, nacional, em honra ao Jimmy Carter, né, o ex-presidente americano que morreu no domingo. Na China, as bolsas elas fecharam em queda em torno de 0,2, 0,3%, enquanto isso na Europa as bolsas elas operam em alta em torno de 0,2%. Em relação à economia, o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Fed, ele divulgou ontem a ata da última reunião de política monetária. Na ocasião, a autoridade reduziu a sua taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual para o intervalo entre 4,25 e 4,5%. O documento ele destacou a necessidade de uma abordagem, né, cautelosa nos próximos trimestres e a atividade econômica vem crescendo com solidez e o consumo teve desempenho acima do esperado recentemente. Ademais, as condições do mercado de trabalho mostram sinais de desaceleração suave e existem incertezas sobre a continuidade do processo de desinflação. Numa questão de cenário, é previsto dois cortes adicionais de 0,25 ponto percentual no primeiro semestre de 2025, com a taxa terminal em 3,75% e 4%. Existem alguns riscos crescentes de, por exemplo, o Fed ele optar por deixar os juros estáveis ao longo deste ano. Na China, o índice de preços ao consumidor, o CPI, ficou estável entre novembro e dezembro, em linha com as expectativas. Com isso, a inflação também encerrou 2024 em apenas 0,1%. Além disso, os preços ao atacado recuaram pelo 27º mês consecutivo e o índice de preços ao produtor declinou 0,1% em dezembro e 2,3% em 2024. Esses resultados alimentam preocupações com deflação na economia chinesa. E aqui no Brasil, a produção industrial recuou 0,6% em novembro, comparado com outubro, em linha com as projeções. A produção de bens de consumo duráveis continuou a ser protagonista, apesar do recuo no mês. A categoria avançou cerca de 11% no acumulado do ano, puxada sobretudo pelo aumento na produção de veículos. Acredita-se que a maioria das categorias manufatureiras vão registrar um crescimento agora no quarto trimestre, né, em que em pese, né, sinais de desaceleração gradual. E na agenda doméstica desta quinta-feira, destaque para a divulgação da pesquisa mensal do comércio
e é estimado um recuo moderado nas vendas reais do varejo ampliado em novembro, após 2 meses fortes de crescimento, né? E bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.